Quando os advogados são incompetentes, um dos juízes assume o papel de advogado, enquanto julga, advoga. Hoje a gente viu algo inédito no Brasil, que foi a ação do ministro do Supremo, o Fux, atuando como defesa dos réus. Olha que interessante. Imagine que jurisprudência o advogado do réu não defende o réu porque não encontra argumento para fazê-lo. Então, o réu pode contar com a ajuda do juiz. O voto do Fux, no sentido de inocentar Bolsonaro dizendo que não havia provas, é o mínimo da contradição e não é tão perigoso quanto o resto. Ele tem direito ao voto e pode sim atuar, ainda que não deva, ainda que não se justifique, ainda que seja um tremendo contrassenso, se posicionar favorável ou não, desde que fundamente o seu voto. E ele fundamentou, né? Fundamentou, mas se contradisse e deixou espantado, porque ele, ainda que seja um advogado, como ele mesmo diz, ao advogar os réus, é professor. E aí eu penso, meu Deus, eu não quero ter um professor destes. Ora, o que Fux fez foi muito feio. Advogou a causa dos réus e ainda declarou a nulidade. Vejam só. Essa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Mas teve dificuldade, então? Mas até eu que não li o processo todo, li uma parte, já estou perfeitamente habilitado para fazê-lo. Ele não teve tempo de ler direito, leu mal e porcamente, teve dificuldade e, por ter dificuldade, na dúvida, vou defendê-los, todos os vagabundos. Olha que coisa incrível. Preliminar de violação à garantia constitucional contraditória. Levanta a cabeça, covarde. E reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Ainda bem que a opinião dele é quase que desimportante, né? É apenas um voto, só um voto apenas. Ora, imagine se ele tivesse mesmo poder de decidir, declarar e dizer que é a nulidade. Anulei, tá todo mundo livre. Podem tentar novamente o golpe daqui uns dias. Que tal? É legal, né? O golpe de 64 aconteceu depois de uma tentativa. Houve uma tentativa, houve uma anistia e posteriormente houve um golpe. O golpe não acontece assim, sabe? Sabe de uma coisa? Eu acordo, sou general, e eu vou dar um golpe. Hoje eu tô a fim de dar um golpe. Tomo café da manhã, enquanto tomo café, pensa, darei um golpe. Não. O golpe é resultado de uma conspiração. Primeiro, existe a conspiração. A conspiração dá origem a uma coisa que o Fux negou, disse que não houve, que é a tal da organização criminosa. Por quê? Porque quando você idealiza um golpe, planeja um golpe, se reúne com um grupo determinado de pessoas com a finalidade de discutir a tentativa, você está se organizando em torno de um propósito criminoso. Se o propósito, se a ideia, se o objetivo do grupo que se reúne é dar um golpe, o golpe entra no crime. Essas pessoas se organizam com uma intenção criminosa. É ou não é uma organização criminosa? Óbvio que, uma vez o golpe sendo bem sucedido, não há como processá-los, né? Então a Constituição prevê que tentativa de golpe é crime. E não haverá perdão, porque a própria Constituição não dá espaço para que ministros perdoem gente que intenta, planeja, se organiza em torno de um golpe. O golpe falhou, mas o golpe está em andamento. Não há como negar que eles ainda estão organizados em torno deste objetivo. Ainda que o líder e toda aquela cúpula crucial da tentativa sejam todos condenados e vão, independente do Fux ter jogado o STF, independente do Fux ter contribuído para macular a imagem da instituição da qual ele faz parte, cuja decisão de decisões de condenação que foram feitas, ele participou de tudo. De repente ele tem um rompante e se afasta e diz: opa, não faço parte disso, tudo aqui, nada disso aqui tá certo, tá tudo errado, eu condenei várias pessoas, sim, eu dei o voto condenando, mas agora eu resolvi dizer que eu agi de má fé.
Porque se ele votou pela condenação e agora diz que não há condenação, ele agiu de má fé nos votos anteriores em que ele condena. Se ele condena, agora descondena porque não leu os autos, né? Ai, meu povo, gente boa. Tem vários vídeos dele. Eu trago a preliminar de extensão da decisão de suspensão da ação penal em relação ao réu Alexandre Raman. Ele veio com muita vontade de fortalecer a milícia, né? Gente, é muito preocupante. Estas falas do Fux mostram, essas falas, esse posicionamento mostra que nós não teremos mais folga no que diz respeito a esta luta ingrata diária. Porque os criminosos que agora tentam a todo custo desclassificar, desmoralizar o Congresso, inclusive com um agente desmoralizar o STF, inclusive com um agente do próprio STF se voltando contra a instituição da qual ele faz parte. As tentativas de destruir as instituições tem por fim destruir a democracia. Então, aquele que é guardião da Constituição, em sendo ministro, esta é a principal atribuição, disse que o STF está agindo de forma injusta e fora do que determina a própria lei. Ele está dizendo que Bolsonaro e todos os bolsonaristas têm razão, mas pior que isso, ele está dizendo que Trump tem razão. E é aí que mora o perigo, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Entendeu, meu povo? Então eu vou pedir para que você fique até o final. E fica até o final, deixa o seu like já e apoia este canal, tá? Não cabe a nenhum juiz, seja de qual for a instância, um julgamento ideológico. Claro, a gente já viu isso, principalmente aqui em Curitiba. Mas, para além de um julgamento ideológico, o que se viu aqui foi o aparelhamento do sistema de justiça com a finalidade política ideológica, tanto quanto pior. Fux não tinha como pedir vistas, porque ele acompanhou o processo e pedir vistas pegaria mal. Vocês sabem do meu posicionamento, a crítica que eu faço ao STF no que tange, no que diz respeito à indicação política. Claro que a indicação política não implica necessariamente em atuação política do juiz indicado. Não necessariamente. Porque um juiz indicado para o cargo, sendo ele fiel à lei, como se deve esperar de qualquer que seja o juiz, não vai beneficiar. Não se espera de um juiz que este beneficie quem o indicou, porque isso o desqualifica totalmente para o cargo. Ora, não dá para falar de um juiz da Suprema Corte como sendo alguém a serviço daquele que o indicou, não. Porque é absurdo demais. Mas a indicação política pode abrir um questionamento, e eu questiono. Um juiz não pode ter ideologia. A ideologia de um juiz é a Constituição. E esta também deveria ser a nossa ideologia. Porque os direitos, as liberdades individuais, tudo está previsto neste livro, que também direciona, regula, coloca limites a qualquer que seja o projeto de lei. Qualquer que seja o projeto de lei, independente se for de esquerda ou de direita, passa pelo crivo da Constituição. E é por isso e para isso que existe uma Suprema Corte. Mas o voto do Fux conseguiu ser pior do que um voto em favor dos golpistas. Se ele, no seu voto, mesmo que sem fundamentação, ou com uma fundamentação nos moldes do embromation, como o civil, mas não civil defesa de réu, pelo contrário, ele sabe que não há como defender aquela gente, mas pedir vistas não era possível, defender aquele povo também não. Aí ele fez a pior coisa que alguém teria coragem de cometer, uma suprema traição. Mas que voto é este? O que Luiz Fux fez? Luiz Fux votou a favor do Trump.
Ele disse categoricamente que o Supremo é composto de ditadores. Ele se pôs a atacar a instituição da qual ele faz parte. Atacou e atacou, se contradizendo, porque se ele outrora condenou os que tentaram o golpe na linha de frente, os enviados por Bolsonaro, com a promessa de que o militar viria atrás, mas o militar covarde e medroso, típico da cara e bem do modus operandi dele, o tal Bolsonaro fugiu, deixou ali aquele povo na linha de frente sem militar algum atrás. E eles invadiram, quebraram tudo e olharam, mas cadê o militar? O militar estava nos States. Pois é, ao julgar aquelas pessoas, Fux concordou com a condenação. Mas na hora de julgar Bolsonaro, são pesos e medidas diferentes. Aí ele questiona o tribunal. Ora, ele estava o tempo todo ali, participou de tudo, viu tudo, concordou com tudo. O que teria motivado essa suprema covardia de Fux? Medo. O voto dele foi sussurrado aos olhos baixos, não olhou para os réus, não olhou para a defesa, não olhou para os colegas, ele falou, atirou no pé diversas vezes, porque quando ele ataca a instituição da qual ele faz parte, ele ataca a si mesmo, como se ele não estivesse junto. Defendeu as pautas bolsonaristas de que o julgamento teria que ser pelo pleno, contrariando acordos anteriores. Ele deu ao inimigo farta munição para atacar a instituição que tem sido a nossa reserva, a reserva democrática do Brasil, porque quem tem segurado o Brasil no peito é o STF. E não faz mais que a obrigação, porque afinal de contas, quem está ali para defender a Constituição são eles. Só faltou mesmo a gente ver Fux na manifestação junto com Malafaia. Talvez ele não possa ter ido à manifestação. Resolveu se manifestar, dando voz aos golpistas e vez aos ataques que vêm de fora por parte do Trump, que agora tem um prato cheio para questionar a decisão do Supremo, sancionar ministros e inclusive interferir no Brasil, porque ele só quer um motivo, ele só quer uma razão, ele só quer um jeitinho de violar tudo, atacar a gente e destruir tudo. E Fux deu a ele o queijo e a faca. Entregou o Supremo de bandeja pro Trump, fortalecendo aqueles que tentaram um golpe. E golpe de Estado não é brincadeira. Golpe de Estado, ou melhor, tentativa de golpe, não é brincadeira. Porque eu já disse e repito, golpe não acontece do dia para a noite. Golpe é um processo e estamos vivendo um no Brasil. Porque aqueles que tentaram no dia 8, tentarão novamente. E ainda tentam, e tentam todos os dias. Quando Eduardo vai para os Estados Unidos, sustentado e enviado especial do pai, para pleitear junto ao Trump sanções contra o Brasil, amparado pelo presidente do Congresso Nacional, que não cortou dele o salário, quando Eduardo Bolsonaro, recebendo o salário, mesmo sem trabalhar, sem ser cassado, recebendo o aval de Hugo Mota, ainda que Hugo Mota que faça críticas a Eduardo, o fato de não colocar a pauta da cassação de Eduardo sob a mesa, para servir de exemplo a todos aqueles que traem o Brasil, atesta de que ele apoia a viagem de Eduardo e o que Eduardo intenta fazer e faz. É um balaio de múltiplas tentativas. Eles estão tentando o tempo todo. E mostraram que não apenas tem um dedo, um braço, um tentáculo, pernas na organização criminosa que lavava dinheiro em bancos virtuais, como também tem um braço dentro do Supremo, outro braço dentro, outro braço
lá em Washington, outro braço dentro das igrejas. É uma hidra, muitas cabeças e muitos tentáculos. Todos conspirando contra o Brasil. E a sensação que eu tenho é que a gente não vai ter mais paz nessa vida, porque teremos vitória. A condenação virá. Mas a que custo? Porque Trump dará uma resposta em relação ao Brasil, se embasado no que Fux fez. Fux é o Eduardo Bolsonaro daqui, do Supremo. O Eduardo Bolsonaro que dá ao inimigo munição. E distorce, torce, fantasia, inventa. Não permite questionamento e não concede a partes. Vou falar até o fim. Covardemente, com os olhos baixos, fazendo o que o Eduardo faz. Só que pior, de dentro da corte. Traidor. O Brasil tem muitos traidores. E todos eles estão a serviço do imperialismo norte-americano. Vendidos. Vendem o Brasil a preço de banana. E ainda ensinam o inimigo o caminho das pedras. Ataque por aqui, que aqui, neste ponto, eles são mais vulneráveis. Neste momento, a gente precisa fortalecer o STF. E, quando a gente mais precisa de um STF forte, vem um ministro do STF questionar o STF. A que ponto chegamos? A impressão que dá é que não teremos mais paz, porque toda a vitória que teremos, sempre será a vitória apertada. Vencemos o bolsonarismo nas urnas por uma diferença muito pequena. Eles estão aí tentando o golpe o tempo todo e a minha esperança mesmo é que Trump caia nos Estados Unidos. Porque enquanto Trump estiver mandando, desmandando, descumprindo a lei e intervindo nos seus rompantes de arrogância e truculência, na sua loucura, na sua megalomania, enquanto ele estiver com o poder nas mãos, o improvável pode acontecer. Eu, fosse você, levava muito a sério o que está sendo dito aqui e apoiava este canal, porque a gente fala coisas que precisam ser ditas. Antes de encerrar, gente, eu quero dizer a todos que os que acompanharam aí a nossa luta com o nosso gato, Butuco, que a gente perdeu ele hoje. Ele estava indo muito bem no tratamento contra a PIF e... passear, é? Ele com certeza tinha alguma comorbidade que levou o nosso gatinho. E ele estava indo bem, a gente estava cheio de esperança. E hoje de manhã ele acordou estranho, quieto. E a gente já percebeu que algo estava errado. E ele virou estrelinha, né? Pra gente ser mais bonitinho, né? Perdemos o nosso gato. Mas o que aconteceu foi incrível. Um único bichinho, um animalzinho querido, conseguiu reunir tanta gente em torno dele. Tanta gente boa, interessada, nos ajudando. A gente conseguiu, com as colaborações das pessoas, R$5.000. E nos ajudou muito. Claro que nós gastamos 14.500. E as contas aqui estão todas estouradas. A minha conta está no vermelho que dá até medo de olhar. E eu toda hora estou abrindo para ver se alguém dá uma forcinha pro meu canal ou dá uma forcinha para pagar essa despesa. Hoje eu tenho que pagar as duas faturas de faculdade. Eu paguei uma faculdade ontem, mais outras duas para pagar hoje. E eu estou esperando, empurrando até perto da meia-noite para ver se cai algum dinheiro na conta para eu conseguir pagar a faculdade. Então, gente, se você puder dar uma força, eu não vou ficar... Tá, eu já sou muito grato pela ajuda que recebi. Mas a gente ficou todo quebrado aqui. Não só financeiramente, isso ainda é pouco perto do que... de como está quebrado o nosso coração. Quebrado, mas a gente fez o que pôde e, ao mesmo tempo, carregado de ternura pela generosidade das pessoas que a gente nem conhece e que nos ajudaram com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, gente. Brigadão. Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração. Até mais. Até o próximo vídeo.